Aleluias. Boa noite, queridos, graça e paz. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 46 em diante. Texto bem conhecido. Eu quero refletir com você nessa noite sobre recuperando a visão. Recuperando a visão. Marcos 10, 46 diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Tem algumas curiosidades nesse texto aqui. A primeira é que o nome dele não era Bartimeu, porque Bartimeu era um termo usado. Quer dizer filho, filho de. Aí no caso aqui, Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Então o nome desse cego não era Bartimeu. Ele era conhecido, chamavam de Bartimeu porque ele era filho de Timeu, E pelo fato de chamarem ele de filho de Timeu, não sei se vivo ainda estava o seu pai, nessa época, mas de alguma forma o pai dele representava uma pessoa muito conhecida na cidade de Jericó, O Timeu, o seu Timeu era conhecido na cidade de Jericó. Pode ser conhecido de forma cultural, pode ser muito conhecido de forma econômica, poderia ter sido um homem rico. O fato é que esse homem era filho desse Timeu, por isso o texto fala de Bartimeu. Amém? E uma outra curiosidade aqui, e que é o centro da minha mensagem, é que esse cego, ele não era cego de nascença, porque quando Jesus curou ele disse, quando Jesus perguntou o que ele queria, ele disse: que eu torne a ver, que eu veja novamente. Então esse cego, ele já tinha enxergado, e alguma coisa aconteceu, que também a gente não sabe, mas de alguma forma ele se tornou cego. Amém, amados? Então, algumas características em relação a esse texto, que eu sempre gosto de enfatizar, Agora, esse homem estava cego. Este homem, mesmo filho de alguém muito conhecido, e talvez tenha sido um homem rico, ou muito conhecido na cidade, mas o fato é que ele era conduzido todos os dias à beira do caminho. O filho de Timeu vivia pedindo esmolas, porque ele era cego.
Amém, amados? E eu não sei, creio que aqui não tem ninguém que foi cego, que já foi cego e hoje vê, mas eu queria que você vivenciasse essa experiência por 10 segundos. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e eu vou contar até 10. Quando eu disser 10, você pode abrir os olhos, mas fique de olho fechado e espere o comando até 10. 1. Você está cego, fazendo de conta. 2. Imagine se você tivesse que ir no banheiro agora. Que direção você tomava? 3. Imagine se o culto tivesse terminado agora. Você sabe a direção da porta? 4. 5. 6. Se você der uma volta de 360 graus, você com certeza não sabe nem para que direção está. 7. Essa era a realidade daquele homem, mas não era por 10 segundos. Há muito tempo ele estava cego. Há muito tempo ele não contemplava a luz do dia, as luzes de lamparina à noite. Há muito tempo ele não contemplava, não sabia, não se lembrava mais nem como era a face de alguém que ele conhecia no tempo que ele enxergava. Essa era a realidade daquele cego. Ele não enxergava nada. 8, 9 e 10. Pode abrir os seus olhos. Diga glória a Deus que você pode ver. É terrível, né, irmãos? A vida de um cego. Porque 10 segundos aí talvez passou muito tempo para você ficar sem enxergar. Mas essa era a realidade desse cego. Eu anotei como tema dessa reflexão, recuperando a visão. Porque, analisando esse cego aqui, irmãos, nós temos alguns princípios para nós recuperarmos qualquer tipo de visão. E Deus falou primeiro comigo através dessa mensagem. Porque nós, quando iniciamos aqui, era uma igrejinha bem pequenininha, lá no início das 6, e começamos implementando a visão celular, e nós impactamos esse bairro através de uma visão que recebemos de Deus, e influenciamos o bairro, tínhamos uma multidão, e passamos por várias fases, e hoje nós não somos mais uma grande multidão, somos uma igreja estruturada, né? Mas nós não somos uma grande multidão. E eu analisando esses dias, eu preciso recuperar a visão. E olhando a história desse cego aqui, eu vejo algumas coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, que nós podemos recuperar uma visão espiritual, uma visão de negócio que se perdeu, uma visão que você tinha e hoje já não tem mais. Visão na Bíblia, quando fala de visão, fala de visões espirituais, e visões espirituais também podem ser sonhos. Onde você vê na Bíblia, alguém teve uma visão, é a mesma coisa que teve um sonho, porque o sonho é dormindo, e a visão é acordado, mas é uma forma de sonho. E talvez você tenha tido uma visão empreendedora, e de repente você abandonou essa visão, e quem sabe hoje Deus não quer ministrar no seu coração, para você recuperar essa visão. Eu particularmente, como pastor, como líder, eu quero recuperar a visão espiritual que Deus tinha dado para esta igreja. E eu vejo que essa visão era tão forte,
que caía cada tora d'água, a gente reunia ali na quadra, e vinha uma multidão louvar a Deus. E hoje caiu uma chuvinha no horário de vir para a igreja, e faltou muita gente. Ficou mais gente em casa do que está aqui. Eu quero recuperar essa visão, porque eu sei que quando a visão está no líder, a visão também está no povo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque sem visão há erros. Sem visão, quando você não tem visão, você erra muito. Quando a gente não tem visão, a gente cria vários focos, e a gente corre para um lado, depois corre para o outro, quando menos percebe, está correndo para trás. Sem visão há erros. Sem visão, irmãos, não há distinção. Sem visão nós não podemos distinguir as coisas. Olha para um cego no seu mundo, aqui no seu mundo desse cego, que o rodeia, era somente aquilo que estava ao seu alcance. O que era que esse cego conhecia? Ele conhecia talvez o seu chapéu, ou a sua latinha que ele pedia esmola, ele conhecia a sua capa que ele usava, ele conhecia, talvez, o cego, ele identificava a voz daqueles que o conduziam, de no máximo 2 ou 3 pessoas, ele tinha essa percepção, talvez ele tinha isso, mas era tudo muito limitado, aquilo que está ao seu alcance. Em geral, irmãos, o seu desenvolvimento é muito limitado. Isso até dentro de uma visão espiritual, o próprio rei Salomão escreveu dizendo assim, olha, sem visão o povo perece, porque sem visão ele não sabe para onde vai. Sem visão não há distinção. Sem visão nós não podemos distinguir entre o formoso e o feio. Sem visão nós não podemos distinguir entre a bênção e a maldição. Sem visão, irmãos, nós não podemos distinguir entre a miséria e a prosperidade. Sem visão, nós não podemos distinguir entre o bem e o mal. Não há distinção. Sem visão, nós dependemos da misericórdia dos outros. Sem visão, esse cego dependia de alguém para conduzi-lo. Sem visão, esse cego dependia da misericórdia de alguém jogar uma moedinha no seu chapéu ou na sua latinha. Sem visão, nós sempre estamos dependendo dos outros. Sem visão, irmãos, quando você não tem uma visão, por exemplo, eu conheço pessoas aqui que estão no nosso meio que são empreendedores, mas sem essa visão empreendedora, o que você seria hoje? Sem essa visão empreendedora, talvez você estava dependendo de um parente, talvez você estava dependendo de um favor político, talvez você estava dependendo de um salário mínimo, ou talvez estivesse até desempregado. Mas se você tem uma visão empreendedora e aplicou na sua vida, você está desenvolvendo uma visão empreendedora para a sua vida, e com certeza Deus está te abençoando. Mas sem a visão, nós dependemos da misericórdia dos outros. Amém? Sem visão, nós estamos fora do propósito. Nós estamos fora do propósito. Observe que esse cego estava à beira do caminho. Nós vemos aqui, ele estava à beira do caminho. Nas versões está junto do caminho, mas ele nunca está no caminho. Esse cego, ele não estava no caminho. E isso dá-nos um sentido de propósito.
Isso dá-nos um sentido de direção. Isso dá-nos um sentido de motivação. Isso dá-nos um sentido, irmãos, quando ele foi curado, a Bíblia diz que ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o cego, ele não tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Ele tinha que chegar naquele lugar, uma hora no lugar, não sabia nem onde ele era colocado, porque ele não via nada, pedia esmola num lugar, pedia esmola no outro, sempre à margem, sempre à beira do caminho, porque no caminho as outras pessoas passavam para cumprir o seu propósito, passavam para ir para o seu trabalho, passavam para seguir sua jornada, para chegar a algum destino. Ele não tinha destino nenhum, porque ele estava à beira do caminho. Ele não tinha propósito. Sem visão não há propósito. Sem visão você não sabe para onde vai. Sem visão você não tem destino. Quem tem visão tem destino. Quem tem visão sabe aonde quer chegar. Quem não tem visão não sabe aonde vai chegar. Qualquer lugar serve. Qualquer esmola serve. Não interessa, não tem destino. Um dia vai para um lugar, volta para casa. No dia vai para outro lugar, volta para casa. Não tem destino, não tem propósito. Sem visão, nós estamos fora do propósito. Sem visão, qualquer coisa serve. Qualquer esmola serve. Para aquele cego, qualquer esmola que era jogada, você via. Você quer ver uma coisa? Olha, eu sou o gestor dessa igreja. Se o gestor não tem visão, na realidade ele não sabe de nada. Ele está sendo conduzido por tudo e por todos. Mas vamos supor que chegasse alguém aqui hoje e dissesse assim: pastor, o que é que o senhor está construindo aqui? Qual é a visão? Qual é o propósito que o senhor tem aqui? O que é que o senhor vai fazer imediatamente? Aí eu dissesse: não tem nada não para a gente tem que fazer nada não. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que construir uma sala de criança, eu tenho que construir ali em cima, nós temos que construir algumas salas administrativas. E se dissesse assim: mas e aí, quanto é que o senhor precisa? Eu não sei, eu não fiz as contas, meu irmão. Se chegar alguém assim, eu digo quanto é que ele tem que investir, se ele quiser investir. Agora, se não sabe, qualquer coisa serve. Eu dou uma oferta aí, qualquer. Sem visão, nós estamos fora do propósito. Sem visão, nós não sabemos aonde vamos chegar. Se você perdeu a visão, o sentido, o propósito, os sonhos, se você hoje está na condição de dizer: eu não sei para onde vou, eu não sei o que é que vai acontecer, se o político X ganhar, eu talvez me dê bem, se não ganhar, eu estou mal. Você precisa ter o seu propósito. Você tem que ter a sua visão. Hoje Deus vai restaurar a sua visão. Hoje Deus vai restaurar o seu propósito. Hoje, meu irmão, você vai sair desse lugar e você vai saber que tem um destino. Você vai saber que Deus tem um projeto na sua vida. Você vai saber para onde você vai. Amém? Então a pergunta é: quais são os passos para que eu possa recuperar a visão? Irmãos, esse texto desse cego nos dá toda a receita. O que eu preciso fazer para eu recuperar a minha visão? Para eu recuperar o meu propósito? Para eu sair da beira do caminho? Para eu voltar para o caminho? Para eu tornar a ver
para que a minha vida torne todo sentido, para que eu não viva um marasmo, algo cotidiano, viver um marasmo diariamente. Tem gente que está vivendo assim. Acorda, vai para o trabalho, volta, igualzinho um cego de Jericó. Cego de Jericó. Igualzinho Bartimeu aqui, filho de Timeu. O importante é chegar lá e voltar, da hora de voltar, volta. Tanto faz, como tanto fez. Existe um propósito para a sua vida. Existe um destino para você chegar. Existe um sonho para você realizar. Existe algo para você conquistar. Irmãos, olha, ser conquistador está na nossa essência. Deus nos criou para sermos conquistadores. Está lá em Gênesis, irmãos. Domine sobre tudo. Domine sobre as águas do mar, domine sobre a terra, domine sobre os animais. O que é isso? É propósito. Propósito do homem é exercer governo, exercer domínio. Domínio é governo, ali em Gênesis. Deus te criou para você exercer o governo dele. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei aonde, qual é como é o seu cotidiano, mas eu quero te dizer que Deus quer melhorar a tua vida. Quer dizer que Deus espera mais de você. Sabe, o que você exerce lá no seu trabalho, você pode ser muito maior, você pode crescer, você pode dar vida àquele lugar, porque existe em você um potencial que foi colocado dentro de você. Deus te chamou para exercer domínio, exercer governo, domínio sobre tudo. Você precisa saber disso. Sabe, alguns anos atrás, quando eu saí do Tribunal de Justiça, em uma empresa aí, um irmão meu me disse: olha, uma empresa X lá está pensando em te contratar, e está pensando em te pagar um salário X, e alguns acharam até muito. Eu disse para ele: olha, era um salário X assim, coisa de 20 salários mínimos, hoje. Eu disse: meu amigo, meu irmão, se eu for para essa empresa, eu vou dinamizar essa empresa. Se eu for para essa empresa, eu vou ganhar clientes para ela. Se eu for para essa empresa, eu vou revolucionar. O nome dessa empresa vai para outro patamar. Irmãos, alguns de vocês podem até pensar assim: o pastor está sendo soberbo. Eu não estou sendo soberbo, eu sei o meu potencial. Eu sei o que eu sou em Deus. E eu sei que aonde a planta do meu pé pisar, esse lugar vai ser abençoado. Isso não é soberbo, isso é saber quem nós somos. Porque quando nós não somos, qualquer lugar serve, de qualquer forma está bom. Você vai fazer o que lhe derem para fazer. Mas quando você sabe quem é em Deus, o que lhe derem para fazer vai se multiplicar. Você estava aqui domingo? Vai se multiplicar, porque há um potencial na sua vida. Amém? Então, quais são os passos para que eu possa recuperar a visão? Versículo 47 está aqui a primeira coisa que é necessário. O que é necessário? Clamar pela misericórdia, pela graça de Deus. Clamar, olha, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, esse misericórdia aqui, irmãos, no Novo Testamento, ele está mais para graça. Eu já expliquei várias vezes aqui que há uma diferença de graça e misericórdia. Na realidade, o cego disse assim: olha, Senhor, tem compaixão de mim, lança a tua graça sobre a minha vida, porque eu estou num estado desgraçado. É esse o sentido literal do texto.
Eu estou numa situação desgraçada, mas a tua graça, filho de Davi, pode mudar a minha vida. Foi isso que o cego disse. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é uma espécie de salvamento. Quando você está nas últimas, a misericórdia vem e te puxa, como se você estivesse só com os dedos aqui, caindo no abismo, aí Deus lança a misericórdia e te tira dessa situação. Graça é diferente. Graça, Ele te empurra, Ele te promove. Você está bem, a graça de Deus vem, você fica melhor ainda. Você entende isso? Então era isso que o cego estava clamando pelo Senhor. A graça de Deus na nossa vida traz um outro dinamismo para a nossa vida. A graça de Deus nos tira do marasmo, do comodismo, da preguiça. A graça de Deus na nossa vida nos empurra para o cumprimento do propósito de Deus. A graça de Deus na nossa vida, irmãos, muda o nosso destino e traz a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Era como se o cego estivesse dizendo assim: eu estou cansado dessa vida desgraçada, mas tu és o filho de Davi, e tu pode mudar tudo na minha vida. E esse clamor, irmãos, é o primeiro passo para ele recuperar a visão. O clamor na tua vida e na minha vida, irmãos, é o primeiro passo para nós mudarmos a direção da nossa vida. Sabe, às vezes você está tendo a consciência de que o caminho que você está trilhando está te levando a uma situação cada vez mais difícil. Você está vendo que você está indo para o fracasso, você está indo para o abismo, você está indo para um lugar que não vai te levar a lugar nenhum. E se a graça de Deus não te alcançar, dá para piorar um pouquinho. Mas se a graça de Deus te alcançar, meu irmão, isso depende do teu clamor. Quando você clama pela graça, olha, Deus ouve o clamor dos seus filhos. Clama a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. É o que Deus tem para você e para mim. São novos destinos, irmão, são novas conquistas. Nós precisamos nos posicionar em Deus, e tudo começa com um clamor. Clamor fala de oração, clamor fala de vida, de diálogo com Deus, onde a nossa voz alcança Deus, a nossa voz alcança Jesus. A sua voz tem que alcançar Jesus todos os dias. Clame pelo Senhor, porque você vai encontrar um novo sentido na sua vida. Amém? O cego de Jericó, o Bartimeu, ele clamou. O clamor dele, irmãos, era um clamor da alma, de uma forma tão tremenda, que é como se ele dissesse assim: Senhor, nem nome eu tenho, eu sou conhecido pelo nome do meu Pai, me chamam de filho de Timeu, nem nome eu tenho, eu não tenho nada, mas tu és o filho de Davi, o prometido, o Messias. Ele clamou, irmãos. Quando nós clamamos, Deus responde. Qual tem sido o seu clamor? Como é que está o seu devocional? Como é que está a sua vida diária com Deus? Nós precisamos recuperar a visão que Deus nos deu. E eu tenho certeza que Deus te deu uma visão melhor do que você está andando. Eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para você. Eu tenho certeza que Deus tem novos destinos para a sua vida. Mas isso depende do nosso clamor. Amém? Segundo, versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego.
e disseram a ele: tem bom ânimo. Diga: bom ânimo. Tem bom ânimo. Sabe, ânimo na Bíblia é motivação. Seja motivado. Seja animado. Saia dessa situação. Faça o que você pode. Seja motivado. Faça alguma coisa aí. O mestre te chama. O mestre te chama. Tenha bom ânimo. Mude o seu humor. Em Eclesiastes está escrito: irmãos, que a alegria do Senhor na nossa vida, na vida do homem, formoseia o rosto. Não seja sisudo, não seja cara fechada, seja uma pessoa alegre. Estavam dizendo para o cego: tem bom ânimo. Em outras palavras, se anime, meu irmão, porque tua vida vai mudar. Te anima, meu irmão, porque tua vida vai mudar. Te anima. Se posicione em Deus. Creia que o impossível vai acontecer. Creia que Deus está com você. Creia que essa situação aí é passageira. Vai mudar. Vai mudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, meu irmão, porque Jesus já ouviu o teu clamor. Você clamou? Você falou com Deus? Você orou ao Senhor? Eu quero te dizer que Deus ouviu. Então agora só falta você ter bom ânimo. Se anime no Senhor. Olha, meu pai contou uma história engraçada. Ele trabalhava com um empresário riquíssimo. E ele chegou lá na empresa dele, chutando todo mundo, bruto com todo mundo, empurrando todo mundo, entrou no escritório. Aí voltou todo bruto, todo sisudo. Aí o meu pai pegou ele pelo braço assim, e disse para ele: patrão, o senhor está todo errado. Por que eu estou errado? Porque o senhor é o único que deveria chegar aqui com um sorriso de ponta a ponta. Porque o senhor não tem problema de dinheiro, o senhor não tem problema de pagar conta, o senhor é milionário, e o senhor entra aqui e dá um modelo desse para os seus funcionários, com toda essa brutalidade. Aí meu pai pensou: agora eu vou ser demitido, e agora eu vou falar tudo. Aí disse para ele: o senhor tem que ter bom ânimo, alegria, o senhor tem que nos motivar a crescer como o senhor cresceu. Meu pai disse que isso foi incrível na vida dele. Depois ele chamou ele lá e disse: olha, Zé, lhe agradeço pelo que você me falou, porque eu refleti e eu não tenho motivo para ser triste mesmo. Eu tenho motivo para ser muito alegre por tudo que Deus me deu. Tenha bom ânimo, meu irmão. Olha esse negócio de... é Ludum que chama? Ludum. É um demônio tão desgraçado que eu não acerto. É Ludum, sei lá. Ludum, né? Negócio de Ludum. Esse negócio de TPM. Ai, meu Deus, a mulher no TPM, aí pronto. O TPM chegou, aí pronto. Foi embora a alegria, foi embora a educação, vai embora tudo. Vai embora a unção. Não, meu irmão, não tem negócio de TPM, não. É Jesus Cristo, é o Espírito de Deus que habita dentro da tua vida. Tenha ânimo, porque o que você tem, o mundo não tem. A alegria que há em você não há no mundo. Jesus chegou e disse: tem de bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo que você também é vencedor, que o mundo não tem poder sobre a tua vida. Deixa a TPM pegar as mundanas. Deixa a TPM pegar as mundanas. Deixa o mau humor pegar os ímpios. Deixa a cara feia pegar bonita lá do mundo, os bonitos lá do mundo, meu irmão, para sobrar o melhor para você. Porque se você tiver bom ânimo, se você for alegre, o seu rosto é formoseado. Está na Bíblia. Quer ser bonito, seja alegre. Quer ser bonito, seja alegre. Amém? Não tem pessoas que não são bonitas, mas a gente acha bonita? Por causa do humor, por causa da alegria, porque é contagiante, porque é legal, porque é alegre. E é isso que Deus quer na sua vida, na minha vida. Sei lá, tem bom ânimo. Eu não sei, aquele camarada foi usado por Deus, quando disse para o cego, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Se não tiver bom ânimo, meu irmão, tu não vai receber nada de Jesus, não. Se não tiver bom ânimo, porque Jesus, Ele nos quer animados. Amém? Animados. Tem gente que tem tão bom ânimo que a coisa está ruim, a coisa está preta, a situação está difícil e a pessoa está com o ânimo lá em cima. Eu conheço muitas pessoas assim, irmãos. E você com tanto, eu com tanto, nós temos que nos animar e ajudar essas pessoas. Amém? Ainda no versículo 49, outra receita, ele está aqui, ele diz, olha, levanta-te, levanta-te. Por que disseram para o cego se levantar? Ter bom ânimo e se levantar. Por que, irmãos? Porque o propósito das adversidades é deixar as pessoas prostradas. O propósito da adversidade na sua vida é lhe entristecer e lhe deixar prostrado. É não querer andar, não querer se levantar. Se levantar na Bíblia fala de atitude. Se levantar na Bíblia fala de sair de uma situação acomodada, de acomodação. Levanta-te. Levanta-te, tu que dormes, Paulo disse. O anjo chegou para H estava debaixo de uma árvore, estava para morrer com o filho. Como é o nome do filho que eu não estou lembrado? Ismael. O anjo chegou e disse, levanta-te, no meio de um deserto que não tinha nada. Levanta-te, porque quando você se levantar, você vai alcançar níveis de conquistas tremendos na sua vida. Esse menino que está com você, através dele, vai ser uma grande nação de valentes. Levanta-te. Ai, meu Deus, a linguagem do acriano do Brasil, estou lascado, não dá de eu fazer nada. Levanta-te. Te levanta, meu irmão. Se levante. Tem algo novo para a sua vida. Se levante, Bartimeu. Foi o que disseram para ele. Levanta-te. Aí nesse canto, sentado, sem fazer nada, nada vai acontecer. Se você não fazer nada, meu irmão, sabe o que é que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Mas se você fizer alguma coisa diferente, você corre o risco de ter resultados diferentes. Quando você está entendendo isso, diga glória a Deus. Então levante-se. Levante-se porque você é o melhor de Deus. Levante-se porque você tem o melhor de Deus. Levante-se porque você já tem a palavra de Deus. Levante-se porque você já tem a unção de Deus. Levante-se porque é o que Isaías profetizou para o povo de Israel. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Em outras palavras, o profeta estava dizendo, se não se levantar,
a luz de Deus não vai resplandecer. Então levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Amém? Levanta-te. Ainda no versículo 49, esse mesmo cidadão disse para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele quem? Quem é que estava chamando? Jesus. Ele, Jesus te chama. Presta atenção, o que eu vou te dizer. Quando você tem bom ânimo, quando você se levanta e se posiciona, sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai te chamar. Vem o chamado de Deus para a sua vida. E no chamado de Deus para a tua vida, meu irmão, a tua vida não é mais a mesma. No chamado de Deus para a tua vida, está o propósito que Ele tem para você. É o chamado, Ele te chama. Ele te chama para você não ser mais o mesmo. Ele te chama para você não andar mais pelos caminhos que você andava antes. Ele te chama porque Ele tem uma nova direção para a tua vida. Ele te chama porque Ele tem uma novidade de vida para você. Ele quer que você ande em novidade de vida. Ele te chama porque a novidade de vida que Ele tem para você é o melhor dessa terra. Aleluia! O profeta Elias profetizou para o povo de Israel: se me ouvirdes e me obedecerdes, comerá o melhor dessa terra. Quando Jesus chama, é para você ouvi-lo e obedecê-lo. E quando você ouve e você obedece, você come o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra aqui é tudo. É tudo de bom. É tudo. Ah, pastor, mas na minha teologia é só suprir as necessidades. Fique com as necessidades, então, que eu vou ficar com tudo meu e o pouco que você não quer também. É tudo. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Comer o melhor dessa terra, estar no chamado de Deus para a nossa vida. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo: se você se levantar, olha, se você se levantar, você não vai comer mais aquele marmitex frio, não. Se você se levantar, você não vai usar mais essa roupa de mendigo, não. Se você se levantar, e se você entender o chamado que Ele tem para a tua vida, Bartimeu, você vai ser conhecido pelo teu nome. Bartimeu, se você se levantar e você ouvir o mestre, olha, meu irmão, a tua história vai ser contada de geração em geração. Está sendo contada hoje aqui. Sabe que Deus quer contar, que a tua história seja contada por alguém? Você sabia disso? No chamado que Ele tem para a tua vida, Ele quer deixar um legado. Ele quer que a tua história seja contada para as próximas gerações, meu irmão. Isso está no chamado de Deus que Ele tem para a nossa vida. Amém? Diga o chamado de Deus. Diga para o irmão ao seu lado: Ele te chama, meu irmão. Versículo 50. Outra coisa que Ele fez. Uma receita aqui, quando o versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, a capa era algo de mais valor que um cego tinha naquela época. A capa protegia o cego do sol durante o dia, que às vezes passava até de 50 graus. A capa protegia o cego durante a noite, que às vezes era abaixo de zero. A capa era algo que representava um valor muito grande para os cegos desta época. Mas ele se levanta, ele entende tudo que eu expliquei para vocês até agora. Ele entende tudo isso e ele joga a capa dele fora.
e ele se mexe, se coloca de pé, e o texto resume dizendo que ele foi até Jesus, mas ele foi conduzido até Jesus, mas com certeza diz: me leva, que eu quero Jesus agora, eu quero falar com ele, eu quero tocar nele, eu quero receber o que ele tem para a minha vida. Irmãos, essa atitude do cego, de largar a capa, de pular e de querer ir até Jesus, isso é atuar em fé. Ele atuou em fé. Por quê? Porque o que ele mais confiava como cego era numa capa, e agora ele joga tudo para o lado, e ele quer ir até Jesus. Agora ele está dizendo: eu confio em Jesus, a minha fé está em Jesus. Eu quero te motivar nessa noite a você colocar sua fé em Jesus, colocar sua fé em Cristo, coloca sua fé em Deus. É de Deus que vem as respostas, é de Deus que vem a solução, é de Deus que vem o que você precisa, é em Deus que vem a tua proteção maior está em Deus, não é uma capa. Talvez você esteja acomodado com uma capa sobre você, e Deus quer algo mais da tua vida, meu irmão. Deus quer mobilidade, Deus quer ação, e Deus quer que você se movimente nessa noite, se movimente a partir de hoje, porque Deus tem novas conquistas para a tua vida. Jesus quer se aproximar mais de você. A proposta para o cego naquele dia ali, irmãos, era ele largar o que ele confiava que era a capa, e ele se abraçar com Jesus. E Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não lhe falta nada. Aleluia, vale a pena, irmãos, largar o que nós confiamos para passar a confiar em Jesus. Tem muita gente hoje que está muito triste, com certeza, porque o seu candidato talvez tenha perdido, e ele estava confiando que ele ia receber um cargo, um emprego ou coisa parecida. Mas eu quero te dizer que Jesus tem mais para a tua vida, querido. Coloque essa confiança no Senhor Jesus, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Vai ser coisas grandes. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Eu quero encerrar, já querendo que você se coloque em pé, que nós vamos cear. Os irmãos já podem vir aqui para frente com o material da ceia. A última receita que eu aprendi aqui com esse cego, para recuperar a visão, é desejar a visão. Diga: desejar a visão. Eu preciso desejar a visão. Eu preciso desejar a realização do meu sonho. Eu preciso desejar a realização de uma conquista. Eu preciso desejar. Quando o cego chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu retorne a ver. Diga: retornar a visão. Você precisa desejar a visão. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava desejando a visão celular na sua plenitude novamente nessa igreja. Próxima semana vamos ter um encontro com Deus. E eu sei que é uma nova oportunidade que Deus está dando para movimentar a visão que Deus nos deu. Eu preciso desejar. Sabe, talvez você não tenha conquistado muitas coisas porque você não tem desejo. Você está contente com o que tem. Você está contente. Eu sempre desejei ser mais do que eu sou. Eu sempre desejei, quando eu me converti, eu era apaixonado pela palavra de Deus e via pregadores pregando, eu dizia: meu Deus, eu quero pregar. Eu quero pregar a palavra. Talvez eu não alcance o nível desse pregador, mas eu quero pregar. Eu desejei.
eu quero pregar, mas para pregar eu vou ter que estudar a palavra, eu vou ter que pagar o preço, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que ver bons pregadores, eu vou ter que gastar tempo, eu preciso desejar. E eu me tornei um pregador. Quando eu era jovem, eu dizia, rapaz, eu quero liderar os jovens, eu tenho ideias. Eu tenho ideias para trabalhar com os jovens. Eu quero liderar os jovens. Mas eu desejei. Eu tinha essa visão, eu desejei. E eu me envolvi, e eu paguei um preço, eu me tornei líder de jovens. E comecei a desenvolver trabalhos com os jovens. Quando eu já estava há alguns anos na igreja, eu comecei a sentir um desejo de ser pastor, de liderar uma igreja. E comecei a nutrir esse desejo, a ter essa visão. E o meu pastor me perguntou uma vez se eu toparia assumir uma igreja, Tony. Eu topo, pastor. Talvez eu não tenha a preparação adequada, mas eu tenho o desejo e eu tenho a vontade de aprender. E eu quero. Sabe, surgiu uma primeira igreja. E o meu pastor disse, Tony, a coisa é feia. Mas se você quiser, você vai ser pastor lá no Taquari. E quando nós assumimos a igrejinha do Taquari, era uma igrejinha tão terrível que ela era apoiada com 2 pernas mancas assim, senão ela caía. E ela tinha 7 pessoas. E eu já me agarrei na palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Deus vai multiplicar. E eu disse, eu desejei ser pastor. A coisa era tão feia que no culto de inauguração, o pastor Afonso bateu no meu ombro e disse, olha, Tony, se quiser desistir, não tem problema, vai continuar tudo do mesmo jeito, você volta para lá, fica comigo, tudo do mesmo jeito. A Marecinha tinha acho que 3 anos de idade, 3 anos de idade, e na hora de ir para a igreja do Taquari, ela dizia, eu não quero ir para aquela igreja feia, eu quero ir para a minha igreja bonita, que era quadrangular do 15. Eu não quero ir para aquela igreja feia. Mas, irmão, estava dentro do meu desejo, dentro da minha visão. E Deus abençoou aquela igreja. Aquela igreja se tornou uma grande igreja. Nós recebemos uma premiação de a melhor administração das igrejas quadrangulares, a igreja melhor administrada no ano que eu não me lembro nem qual. A igreja cresceu. Passa hoje lá que tu vê, é uma igreja que é maior do que essa aqui um pouquinho. Hoje. É maior do que essa aqui. Mas se não houver o desejo, a coisa não se realiza. Esse cego, ele desejou tornar a ver. Ele desejou. Ele quis. O que é que você quer, rapaz? Diz, Senhor, eu quero tornar a visão, tornar a ver. Eu quero ver novamente. É o que eu mais quero na minha vida. E essa visão também vai mudar tudo. Porque quando eu concretizar essa visão, eu vou sair daquela situação de estar na beira do caminho. Ninguém mais vai guiar a minha vida. Eu não vou, vai ser preciso eu pedir esmola. Eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver, eu vou crescer. Quando você deseja visão, e quando você alcança essa visão, meu irmão, essa visão ela vai te promover, ela vai te levar para outro nível. Eu não sei qual é a visão que você está tendo na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus quer restaurar nesta noite.
Talvez você colocou essa visão, esse sonho dentro de uma gaveta e fechou. Talvez você tenha dito, isso não é para mim. Mas hoje Deus está te perguntando, o que é que você quer que eu faça? E eu te oriento, meu irmão, puxa essa gaveta, coloque esse sonho, coloque essa visão diante do Senhor. E diz, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a visão. Oh, aleluias. Eu quero tornar a ver, Senhor. E assim aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus honra a visão que você tem. Deus honra a visão que você tem. Oh, aleluia.